começar. Gente, o meu nome é Ana, né? Eu sou professora aqui da FIA do LabData. Acompanhar vocês nessa introdução, vamos assim, explicar, tirar algumas dúvidas. Bom, de qualquer modo, o curso, né? Ele é voltado para desde pessoas que nunca viram falar o que é tecnologia, né? Então, o curso. Opa, boa, Juan, valeu, cientista de dados. Show. Então, você já tá encaminhado, já trabalha na área? Pô, então, eu sou cientista de dados, mas não de formação, tá? Eu sou engenheira mecânica de formação, me apaixonei por dados e eu caí numa vertente de estudos que me levou, né, para isso durante a graduação. E desde que eu me formei no último ano, me apaixonei no último ano da engenharia pela ciência de dados, né, e nunca trabalhei profissionalmente como engenheira. Sempre como área de tecnologia, como cientista, como desenvolvedora, né? Daí eu fui drivei totalmente minha carreira para esse nicho. E a parte de agronegócio entrou na minha vida com essa singularidade que temos de aplicações, né? Então, já fiz negócio, já trabalhei com dados, desde grandes companhias. Eu trabalho atualmente na Siemens, uma multinacional, na parte de mineração. Então, realmente, mineração de ferro, manganês, bauxita, ouro, né? Extração mesmo de minério. Então, é a prova que a ciência de dados, né, pode ser aplicada em qualquer cenário, né? E é muito rica com isso. Óbvio, com essas particularidades, né, com seus cases, mas ela é um nicho de estudo, ele é um tema. É a mesma coisa de você aplicar, né, matemática, né, para você, no seu dia a dia, de comprar, sei lá, numa padaria, e matemática numa engenharia, né? Para você fazer veterinária, né? Então, se a ciência é a mesma. E no curso de agronegócio, claro, né? Focado com todos os cases, com todas as tecnologias, não seria diferente, né? E, e eu conheci, né? Eu tive algumas startups na minha vida. Eu sempre tive uma veia muito empreendedora, muito forte. E algumas startups que eu tive, né, ou que eu passei, né, falam muito de agro. E sempre me motiva muito, é um tema que eu gosto, é muito rico. Por quê? Porque a gente pode aplicar dados, sim, no campo. E aí muitas pessoas perguntam, né, mas como? O que tem, né? Poxa, hoje a gente pode fazer o reconhecimento. Bom, além de utilizar, por exemplo, drones para captar imagens, a gente pode fazer reconhecimento do nosso gado. Ah, mas como? Né? Com imagens. Né? Com imagens. Será que meu gado ele está doente? Será que meu gado ele tem algum tipo de peculiaridade? Né? Contagem, né? Através de filmagens, você pode contar a área. Ainda focando um pouco mais, né, indo uma outra vertente, né? Vertente, por exemplo, de plantações. Né? O que a gente tem? Né? A gente tem hoje máquinas autônomas que fazem todo o processo produtivo. Desde você, né, preparar o seu terreno para receber as sementes, né, até a plantagem, né, a parte de irrigação e, por fim, a colheita. Então, a tecnologia, você pode utilizar a inteligência artificial para acionar, né, quando que é o melhor momento de acionar os irrigadores, né? Quando que é? Será que tem um número ótimo disso? Será que tem um momento certo? Vocês tiraram exatamente um case muito, muito bom, né? Que assim, servidores. Mas uns servidores, né? São lugares onde tem grandes computadores, né? Case imensos de computadores e que superaquecem muito rápido. Então, tem um case da Google que eles fizeram, né? Eles utilizaram a inteligência artificial
para escolher a hora certa de acionar o ar-condicionado ou não. Isso economizou uma grana, né? Uma grana para eles. Não é pouco, porque tem muito servidor, aquece muito rápido e o ar-condicionado, né, consome muita energia. Então, a conta de luz deles foi reduzida brutalmente, né? Várias outras, né? Tem várias outras aplicações, né? Passando um pouquinho aqui para o que a gente vai ver no nosso curso. Então, o que que é? Eu até contei um pouquinho mais. Agradeço pelas interações. Valeu, Glória. É, antes de ser professora aqui, eu fui aluna, né? E meu contato com a FIA vem muito antes de ser aluna, né? A FIA foi uma recomendação, né? Eu vim com uma recomendação do meu pai, que foi aluno da FIA. E, e aí eu entrei em 2019 para cursar Analytics e Big Data. E, e durante o curso, sim, eu me apaixonei pela forma que era abordado, né? Eu nunca fui uma pessoa muito por exemplo, eu sou engenheira de formação, como eu comentei, de pegar, por exemplo, de escrever, né? A gente acaba falando, por exemplo, de estatística, esbarrando uma coisa em matemática, né? E eu nunca fui daquelas pessoas que faziam fórmulas, eu gostava de descrever fórmulas. Eu sempre fui uma pessoa muito mais prática, muito mais de negócios, né? Isso até é muito visível pelas minhas paixões em startups. Eu sou uma pessoa que faz, né? Aquele maker, literalmente, né? Que aplica. E eu estava preocupada, eu falei assim, poxa, será que eu não vou ser um curso onde mais teórico, né? E foi aí que eu me apaixonei. É muito prático. Não vou te falar que é teórico. Não, é prático e com negócio. Então, toda aula a gente tem um case de negócio, a gente tem uma abordagem, a gente tem um tema para falar, para discutir. E tem a parte teórica, claro, né? Então, tem por que a gente está aplicando isso? Né? Então, tem toda a base, tem toda a história do começo ao fim. E, e aí eu me formei, passaram-se um período, né, dois anos, e me veio a vontade de ministrar, porque eu gostaria de, né, devolver aos meus alunos o que eu tinha aprendido. E aí cá estou, né, passando para vocês um pouco dessa experiência. O que a gente vai falar aqui no curso, tá? Então, só para mostrar, né, a FIA é uma escola de ponta, tá? Tem diversas, ela tem desde a graduação até, né, ao pós-MBA, mestrado profissional, cursos em company, faz consultorias, pesquisas, né? Então, tem todo esse universo, né? Ó, 3 vezes eleita a melhor escola de negócios, né? Os laboratórios aqui são muito bons. Eu tive a chance de fazer meu curso, como comentei, na pandemia, metade presencial, metade online, por causa da pandemia. Então, eu vivi um pouco dos dois mundos aí. Então, quem tiver oportunidade de visitar, vale muito a pena ficar na Avenida Paulista. É muito bacana, muito bonito. O prédio uma área legal, tem área espaço de estudos, né? Tem uma parte para você descontrair, né? Muito interessante, tá? Um espaço bem bacana. E a gente vai falar no curso. A gente vai apresentar, a gente vai passar por alguns tópicos importantes, tá? Desde a importância, né, do Big Data e da inteligência artificial para agronegócio. Então, o que a gente vai trazer? Cases específicos para o agro, bases de dados para o agronegócio, né? Existem bases de dados específicos, por exemplo, da Embrapa. Existe a bases de dados relacionados a... Ai, me fugiu o meu nome agora. Do governo, de dados abertos específicos para agricultura e pecuária, né? A gente vai falar sobre as metodologias para análise de dados. A gente vai entender o que tem, né? Qual é a base disso? Qual é a exploratória? Como é que são os tratamentos dos dados? Né? Como que a gente faz um box plot? Né? Então, como é que funciona? Né? Como é que é esse mundo? A gente vai falar também
inteligência artificial, tá? Então, fazer alguns, não, vários cases nessa linha, tá? Então, vocês precisam, né, que tem, acho que um pouco do descritivo do computador, mas não é nada, muitos não se assustem, não é um computador mega parrudo, longe disso, tá? Vocês vão mexer com notebook, a gente vai abordar com a linguagem de Python nos nossos cases, porque aqui a gente vai ver no comecinho, de lógica de programação, né? E aí sim aplicar, né? Você tem sempre focado nisso, fazer uma regressão, né? Fazer as outras, né, técnicas de machine learning, tudo aplicando né, utilizando o Python para isso, tá? Então, a gente vai abordar o bloco de analytics, que engloba, né, análise exploratória de dados, o que é dado, tipos de variáveis, quais são os dados, os tipos, né, qualitativo e quantitativo, medidas de posição e variabilidade, box plot, identificação de outlier, distribuição de frequência, né, aplicar tudo isso com as bases de dados que eu comentei, né, específicas do segmento. Técnicas de segmentação, ou seja, o que é análise de cluster? Cluster é agrupar. A gente vai agrupar, por exemplo, né? O que esta caneta tem a ver com esta caneta, que tem a ver com esta caneta, né? Elas são completamente distintas, o tamanho delas são distintas, a função delas são distintas, elas têm uma coisa em comum, a cor. Será que eu posso agrupar elas num grupo? Opa, posso, né? Então, como é que eu faço isso agora no nosso mundo, né, no mundo lá? Como é que eu uso programação para fazer isso? A máquina, como é que ensina a máquina? Isso é machine learning, né? Deixa eu calcular, vai conhecer, né, as técnicas de distância euclidiana, os métodos de agrupamento, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ler um dendrograma, falar sobre os vizinhos mais próximos e os vizinhos mais distantes, né? Das técnicas de segmentação. Opa, mas é só isso? Não. Nós temos técnicas de classificação. Para que servem os problemas de classificação? São os problemas de sim e não. Qual a probabilidade, por exemplo, de ter de eu ser bem-sucedido essa safra? Qual a probabilidade desse grão ser premium ou não ser premium, né? Qual a probabilidade de um cliente, né, reclamar do meu produto, né? Respostas binárias. Reclamou? Não reclamou, né? Então, isso gera, para a gente classificar isso ou sugerir, prever um resultado, a gente prevê isso através de porcentagens, né, da probabilidade. E para isso a gente vai falar sobre teste de hipótese e intervalo de confiança, a gente vai falar dos parâmetros dos modelos, a gente vai fazer uma previsão, né? E tabela de classificação. A gente vai trabalhar com árvore de decisão, tá? Então, como é que eu faço uma árvore de decisão? Né? Como é que eu faço, da mesma maneira, como é que eu comparo os modelos? Que modelo que me trouxe maior resultado, melhor resultado para mim? Né? Isso que a gente vai conversar. No módulo de inteligência artificial, a gente vai falar sobre o Big Data. O que é o Big Data? Será que ele é novo? Será que é um conceito que surgiu agora? Ou será que o termo surgiu agora e o conceito já existe, ó, há muito tempo? Né? Quais são os pilares, que é o famoso 7 Vs do Big Data? Né? O que eu preciso, né, como profissional, né, para trabalhar nessa área? Né? O que tem de Big Data no campo, no mundo agro? Será que existe aplicação? E dando spoilerzinho, existe e muito, e muito. Onde tem dado, onde tem informação, onde tem registro, tem insight, gente, né? A gente vai falar, né, agora, aprofundando ainda mais a inteligência artificial, né, de processamento de linguagem natural, né? A gente vai entender um pouco mais como é que é feito, né? Como é que um texto, né, ele é entendido e analisado por um computador? O que eu quero dizer com isso? Você parar para pensar como é que a Alexa entende o que a gente fala?
ser análogo, né? Texto e voz, né? Como é que ela entende? Né? Alguém ensinou para ela, da mesma forma que ensina para uma criança, o que significa cada coisa. Como é que a Alexa sabe, assim, tocar música X? Tocar uma música. Como é que ela sabe? Que ela entende que tocar é o play, né? Ele vai procurar um aplicativo de música favorito. Alguém ensinou ela. E é isso que a gente vai estudar também aqui. Como é que a gente ensina isso? Da mesma forma com textos, por exemplo, análise de sentimentos. Será que meu cliente está falando bem ou mal de mim, do meu negócio? Né? Será que eu tenho. Como é que eu consigo interpretar, né, se eu estou com um sentimento bom ou um sentimento ruim? Se eu tenho um elogio ou se eu tenho um problema? Né? A inteligência artificial ajuda a gente com isso. Né? Machine Learning, né? O que é? É justamente o ensinar, que eu comentei. Ensinar a máquina a fazer algo. Né? Isso vai ser baseado nas técnicas de Randall Forest, boosting, árvore de decisão. A gente vai ter métricas para selecionar qual é melhor. Será que é a árvore? Será que é o Randall Forest? O que é? Né? Então, a gente vai trabalhar. E, por último, e não menos importante, Deep Learning. Né? O que é o Deep Learning? Como é que a gente calcula? O que é isso? Como é que eu aplico no mundo agro? E uma das do que eu comentei para vocês foi sobre imagens. Será que eu sei, através de imagens, se eu consigo classificar, por exemplo, um diagnóstico de, por exemplo, se uma área está saudável para me plantar ou está preparada para o plantio? Né? Ou, enfim, tem diversas outras aplicações, por reconhecimento mesmo de imagens, por exemplo, é um tipo de animal ou não é um tipo de animal? Né? Esse animal pertence a essa área, não pertence? Né? É saudável, está saudável, não está saudável? Enfim, é isso que a gente vai abordar no curso, né? Como emenda. É isso, gente. Quem tiver mais dúvidas, não hesite em entrar em contato com a Secretaria da FIA. Ah, boa, boa, Júlia. As aulas vão ser gravadas, vão ser ao vivo, tá? Mas vão ser gravadas, tá? Então você pode, poxa, eu não posso, né, não, sei lá, né, nessa terça específica, sei lá, na primeira aula eu não vou conseguir participar. Você consegue acessar, tá bom? Então, são 100%, sempre todas as aulas são ao vivo, tá? São as terças e as quintas, começando no dia 11 de setembro, né? Todas 100% ao vivo. Depois, só que a gente grava. Se você não puder assistir, né? Você pode ver a gravação, certo? Mas todas são só aulas ao vivo. Com exercício, com dinâmica, tá, gente? Então, por isso que até eu comentei, né? Vai ter bastante interação entre a gente. Tá? Então, vou até pedir para os alunos, poxa, vamos, né, conversar, interagir, porque o importante é o bate-papo, o importante é esse cruzamento de experiências. Sim, sim, Júlio, conhecimento 100%. Vocês vão sair, tá? Vocês vão fazer um exercício que dá para vocês montarem um portfólio. Tá? De vocês, o que é um portfólio? É o que vocês sabem fazer, né? O que vocês, né, são capacitados. Vocês vão fazer vários cases de regressão, de clusterização, de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, né? Tudo isso vocês podem colocar no GitHub, colocar no LinkedIn, né? E isso vai te dar realmente todas as bases para fazer de forma, né, profissional e de forma, né, prática. Vocês vão aprender uma das linguagens necessárias para isso, vocês vão aprender as técnicas necessárias para isso, né? Esse que é o intuito do curso, vocês saírem prontos para aplicação, tá? Aplicação profissional. Eu que agradeço, gente. Espero vocês no curso.